Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo, né, para poder a gente trabalhar algumas questões. Nesse vídeo vamos aprender a melhor maneira de resolver algumas questões do Enem. Eu separei aqui questões de Enem de vários anos para poder a gente ver como é que a gente vai, quais são as possibilidades de questões mais difíceis. Lembre-se, é você que vai passar. Vamos lá, primeira questão. O gás natural veicular GNV pode substituir a gasolina ou o álcool nos veículos automotores. Nas grandes cidades, essa possibilidade tem sido explorada principalmente pelos táxis, que recuperam em um tempo relativamente curto o investimento feito com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza a gasolina custa R$ 3.000. 1 litro de gasolina permite percorrer cerca de 10 quilômetros e custa R$ 2,20, enquanto 1 metro cúbico do GNV permite percorrer cerca de 12 quilômetros e custa R$ 1,10. Desse modo, os taxistas um taxista que percorra 6.000 quilômetros por mês recupera o investimento da conversão em aproximadamente, vamos às opções, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses ou 10 meses. Gente, sempre a gente vai ter que reler a questão. E nessa de reler a questão, a gente tem que ver por partes e também conseguir identificar as informações mais relevantes. Sempre separe as informações mais relevantes. E além disso, e uma coisa mais importante, é compreender exatamente o que está sendo pedido. Muitas vezes a enunciado da questão tem um monte de informação, você já vai pensando em uma série de coisas e não presta atenção no que é pedido. Vamos lá então. Olha só. Aquela primeira parte que ele fala que o gás natural veicular pode substituir a gasolina, parará, isso aí não tem nenhuma informação, ele está contando uma história dizendo para que serve o GNV. A parte que contém uma informação importante é o seguinte, ele fala, atualmente a conversão para o gás natural custa R$ 3.000. Essa é a primeira informação relevante dessa questão. A segunda é com relação ao custo com gasolina e com gás natural. Com gasolina, ele gasta R$ 2,20 para andar 10 quilômetros. E com gás natural, ele gasta R$ 1,10 para andar 12 quilômetros. Bom, e ele ainda fala que o motorista percorre, em média, 6.000 quilômetros por mês. Então, vamos lá. Vamos ver qual é dessas opções. Bom, em um mês, ele anda 6.000 quilômetros. Então, de gasolina, como ele gasta R$ 2,20 para rodar 10 quilômetros, para rodar 6.000 vai gastar R$ 1.320. Já no gás natural, que ele anda, no caso, não 10 quilômetros, mas 12 quilômetros, com R$ 1,20 de custo por 12 quilômetros rodados, então ele vai gastar para rodar 6.000 quilômetros, R$ 550. Então já dá para ver aí que realmente andar com gás natural nessas condições da questão é uma economia bastante considerável. No caso aqui, ele tem uma economia mensal, uma diferença de gasto mensal de mais ou menos R$ 770. Então veja, o aluno primeiro tem que fazer uma regra de 3 para descobrir quanto é que ele gasta por mês com gasolina. Depois uma regra de 3 para fazer quanto é que ele gasta por mês com gás natural. E aí subtrair a diferença para ver qual é o consumo, ou seja, qual é a diferença que ele vai ter com o gás natural. Ou seja, ele vai economizar com o gás natural R$ 770. Então, como o custo é R$ 3.000 e por mês ele gasta 770, pega 3.000, divide por 770 e você vai encontrar 3,8 meses, que é aproximadamente 4 meses. Então, a opção correta nessa questão é a letra B. Ok, galera? Vamos à próxima. A Terra é cercada pelo vácuo espacial e assim ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global, que se verifica hoje, decorre do pequeno desequilíbrio energético, de cerca de 0,3% entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watts por metro quadrado. Isso significa que a Terra acumula anualmente cerca de 1,6 vezes 10 a 22 joules. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0 graus Celsius em água líquida seja igual a 3,2 vezes 10 a quinta joules. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos polos a 0 graus Celsius,
a quantidade de gelo derretido anualmente em trilhões de toneladas estaria entre 20 e 40 trilhões, 40 e 60 trilhões, 60 e 80 trilhões, 80 e 100 trilhões, ou entre 100 e 120 trilhões de toneladas. Bom, gente, vamos sempre reler a questão para que a gente possa perceber, né, as coisas por partes, identificando exatamente quais são as informações relevantes, ok? Que tem coisa que não é importante para a questão. E, principalmente, compreender o que está sendo perguntado. Bom, gente, esse negócio que a Terra é cercada pelo vácuo espacial e assim ela só perde energia, radiá-la, que o aquecimento global se verifica hoje decorre do pequeno desequilíbrio energético, né? Isso aí é bobagem. A parte interessante é que ele começa a falar que 0,3%, né, entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 watt por metro quadrado. Então é o quanto de energia que fica. Isso significa que a Terra acumula por ano 1,6 vezes 10 a 22 joules. Outra informação importante, ele começa a dizer que para derreter 1 kg de gelo a 0 grau, ele gasta 3,2 vezes 10 a quinta joules. Então ele pergunta, lembra, você tem que sempre estar ligado no que ele está perguntando. Veja que essa questão tem muita informação. Mas o que ele está perguntando? Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter os gelos nos polos, qual a quantidade de gelo derretida anualmente? Bom, gente, anualmente é o nosso tempo. Então, nós temos aqui que o comando está relacionado à quantidade anual, não quantidade por metro quadrado, como ele fornece no início. Então, vamos lá. Ele diz que a Terra acumula, ele já fez a conta para você, olha, por ano ela acumula 1,6 vezes 10 a 22 joules. Então, desse dado, a gente vai resolver a questão, que é por ano que ele pergunta. Ele quer saber quanto de gelo eu derretiria por ano. Então, vamos lá. Se são necessários para derreter 1 kg, 3,2 10 a quinta joules, ora, e ele tem, né, o total que ele recebe de energia é de 1,6 vezes 10 a 22, é só contar uma regra de 3. Fazendo a regra de 3, ou seja, x, né, botando o x em evidência, eu vou encontrar 1,6 vezes 10 a 22 dividido por 3,2 vezes 10 a quinta. Senhores, a gente não vai poder usar a calculadora, mas olha com carinho. É aquilo que eu falo, tem que ser com carinho, com amor, senão você não vai perceber. 1,6 é 16 com uma vírgula no meio. E 3,2 é 32 com uma vírgula no meio. E 32 é o dobro de 16. Então essa conta é molinho. 1,6 dividido por 3,2 é a mesma coisa que 16 por 32, ou seja, meio, 0,5. E essa pergunta é a potência de 10. Ué, repete a base sobre tal expoente. 10 a 22 menos 5 vai ficar 10 a 17. Arrumando, botando notação científica, que é um número diferente de zero na frente da vírgula, vai ficar 5 vezes 10 a 16 quilogramas, ok? Essa é a quantidade de gelo que eu vou derreter em um ano. Bom, só que eu estou com um probleminha. Ele não quer saber a quantidade de gelo em quilograma, ele quer saber a quantidade de gelo em trilhões de toneladas. Então eu vou ter que voltar lá no ensino fundamental e me lembrar o que é um trilhão. Bom, 1 tonelada são 1.000 quilogramas, ok? 1.000 quilos. Então, 5 vezes 10 a 16 quilogramas vale, na verdade, 5 vezes 10 a 13 toneladas. Beleza? Já botei na unidade que eu quero, tonelada. Agora, e os trilhões? Bom, gente, 1 trilhão vale 10 a 12, são 12 zerinhos. Então, 5 vezes 10 a 13 toneladas são, na verdade, 5 vezes 10 trilhões, ok? Porque o 10 a 12 é o trilhão, então sobrou um 10 a 1. Ora, 5 vezes 10 a 1, 50 trilhões de toneladas, ok? Então, a opção correta, nesse caso, não é a letra A, e é sim a letra B. Veja que nessa questão, além de você conseguir resolver e passar para a unidade de quilograma para tonelada, você teria que saber que trilhão é 10 a 12, e isso é um conceito, né, de matemática do ensino fundamental. E o Enem cobrou isso já numa prova de física. Vamos à próxima questão.
Em nosso cotidiano, utilizamos a palavra calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor do corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Galera, essa é uma questão extremamente inteligente. Olha as opções. Primeira opção, letra A, só um segundo. A gente vai ver. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Letra B, uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Letra C, a chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Letra D, a água quente que está numa caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir a sua temperatura. E letra E, um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele. Vamos lá, gente. Vamos identificar o que realmente é pedido. Qual é a situação prática que mostra a limitação dos conceitos de calor e temperatura? Vamos lá. Conceito científico. Calor é energia térmica em trânsito e temperatura é o grau de agitação das moléculas. A resposta obtida na aplicação dos conceitos apresentados é obtida na aplicação dos conceitos apresentados no texto. O texto que diz que calor é algo quente, está lá no texto, e que diz que temperatura é quantidade de calor. Então, se temperatura é quantidade de calor e calor é algo quente, a opção que contém essa informação é a temperatura da água, quantidade de calor da água, pode ficar constante durante o tempo que estiver fervendo. Ok, galera? Vamos lá. Bem interessante essa questão anterior, hein? Se você não entendeu direito, volta um pouquinho lá para poder entender exatamente o que ele está pedindo. Ele quer o conflito, ok? Aquilo que não está batendo no conceito corriqueiro de calor e temperatura. Bom, vamos a essa próxima questão aqui, que também é uma questão teórica muito interessante. Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua movimentação aleatória, chamado movimento browniano, causado pelos choques de partículas que compõem o fluido. A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas montadas sobre um eixo que seriam postas em movimento pela agitação das partículas a seu redor. Como o movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito pequena, esse tipo de motor poderia executar trabalho, por exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema, que já foi testado, é mostrado a seguir. A explicação para a necessidade do uso de engrenagem com trava é... Vamos lá, gente. Aí está a engrenagem. Veja que ela tem uma trava, eu tenho as palhetas, eu tenho o peso. Bom, as opções de resposta são o travamento do motor para que ele não se solte aleatoriamente, a seleção da velocidade controlada pela pressão dos dentes da engrenagem, o controle do sentido da velocidade tangencial, permitindo inclusive uma fácil leitura do seu valor, a determinação do movimento devido ao caráter aleatório cuja tendência é o equilíbrio, ou a escolha do ângulo a ser girado, sendo possível inclusive medi-lo por meio dos dentes da engrenagem. Bom, gente, de maneira muito simples esse motor transforma energia térmica em energia mecânica, porque ele vai levantar aquela pecinha, aquele pezinho. Veja o diagrama de agregação molecular que eu montei para você aqui. Num corpo frio, um sólido, eu tenho um corpo frio, ele está mais frio do que num corpo morno, quente ou muito quente. Eu tenho as moléculas muito juntinhas. Num corpo que eu posso chamar de morno, no estado líquido, por exemplo, a água, as moléculas têm um grau de liberdade um pouco maior. Num corpo quente, ou seja, no vapor, o grau de agitação já é bem grande. E num corpo excessivamente quente, que a gente chama de plasma, que é um gás ionizado, as moléculas estão num movimento bem acentuado.
Então, enquanto maior a agitação molecular, mais trabalho realizado. Então, o movimento das planetas seria completamente aleatório, né? As planetas podiam girar para um lado e para o outro. Então, para evitar o movimento aleatório, e isso está no texto, usa-se uma trava. Então, a opção correta é a letra D. A determinação do movimento devido ao caráter aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. É interessante lembrar que todas as outras opções também são meio estranhas, porque eu não tenho como medir velocidade tangencial, eu não tenho como controlar, né, o motor não vai travar, pelo contrário, o motor é livre. Então, assim, você já vai eliminar algumas coisas que não tem nada a ver, né? E também pelo conceito, ele fala no texto de movimento aleatório. No texto ele fala que ele quer que o cientista cria um dispositivo para poder orientar, para que o objeto consiga, a máquina, né, consiga levantar uma peça, que é aquele pezinho que está lá. Muito bem, vamos a mais uma questão. No caso agora é uma questão de elétrica. Aliás, o Enem gosta muito de questões de elétrica. Vamos lá. Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área de seção transversal dos condutores utilizados. Vamos lá, tá aí, ó. Especificação: modelo A, tensão 127 volts, modelo B, tensão 220. Seletor de temperatura desligado, não gasta nada. Primeira temperatura seria o frio, né, o morno, perdão. O modelo A, 2.440 watts de potência. O modelo B, 2.540. Segunda seleção seria um pouquinho mais quente. O modelo A e o modelo B dissipam a mesma potência, 4.400. E terceira, né, o bem quente. O modelo A, 5.500. O modelo B, 6.000 watts de potência. Na linha de baixo, ele fala do disjuntor ou fusível, né, em ampere, que é a corrente máxima. No modelo A, 50 amperes, modelo B, 30. E na última linha ele fala da seção, da largura da bitola, né, que deve ser o fio para ligar o equipamento. No chuveiro A, um fio mais grosso, 10 milímetros quadrados, e no modelo B, um fio mais fino, 4 milímetros quadrados. Bom, uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, olhando o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes para ser utilizado de maneira correta a instalação de um chuveiro do modelo B. Deveria ter uma amperagem 40% menor. E isso intrigou, né, a pessoa, é isso que ele fala no texto. Vamos lá, agora começa a questão. Considerando-se os chuveiros modelos A e B funcionando à mesma potência, 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas, RA e RB, que justifica a diferença do dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de 0,3, letra B 0,6, letra C 0,8, letra D 1,7 ou letra E 3. Vamos lá, gente. Nesse caso é possível pensar em duas possibilidades de resolução. Primeira possibilidade, usando a primeira lei de Ohm para cada chuveiro. Então eu vou ter U igual a RI, então botando R em evidência, R vai ser igual a U sobre I. Vamos lá. Para o chuveiro A, eu vou ter o A, tensão do chuveiro A, 127 volts, corrente do chuveiro A, 50 amperes. Para o chuveiro B, o U de B, 220 volts, e corrente, 30 amperes. Assim, o resistor RA vai ficar U sobre I, 127 por 50, que vai dar 2,54 ohms. Eu cheguei no valor da resistência do chuveiro A. E para o chuveiro B, eu vou ter 220 por 30, portanto, 7,33 ohms. Como ele quer a razão, vamos lá. RA dividido por RB, ou seja, 2,54 dividido por 7,33 dá 0,34. Cheguei na opção de resposta. Eu também poderia fazer de outra maneira, usando a relação potência dissipada pela resistência de cada chuveiro. Eu vou usar essa forma de recorrência. Potência é igual a resistência vezes corrente ao quadrado. Então, resistência é igual a potência dividido pela corrente ao quadrado. Vamos lá, então. Para o chuveiro A, eu vou ter que a potência é 4.400 watts e a corrente 50 amperes. Para o chuveiro B, a potência é 4.400 watts e a corrente 30 amperes.
Então, a resistência do chuveiro A vai dar 4.400 por 50 ao quadrado, 1,76. Para o chuveiro B, 4.400 por 30 ao quadrado, 4,88. Eu não sei se você percebeu, o valor da resistência para cada chuveiro calculado desse jeito deu diferente do valor da resistência do outro jeito. E aí, meu Deus do céu, será que um aluno que optou desse jeito vai acabar errando a questão? Bom, gente, ele quer a relação entre as resistências. RA 1,76 dividido por RB 4,88 dá 0,36. Ou seja, tanto pela primeira quanto pela segunda, eu vou encontrar exatamente o mesmo valor aproximado. 0,34 na primeira opção ou 0,36 na segunda opção. Assim, a resposta correta, ou seja, o valor aproximado, é a letra A, 0,3. Ok, galera? Bom, lembre-se, você é que determina o seu ritmo de prova. E saiba que é você que vai passar. Vai na fé, fique certo. A prova é uma prova simples e você já está preparado para poder conseguir realizar a melhor prova da sua vida. Um grande abraço do professor Marcão. Vai na fé.